Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Líder Podcast e para nós é um motivo de muita honra receber todos vocês aqui no nosso podcast. Desde já peço que você curte aqui, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, que esse podcast, olha, tá sensacional. E hoje nós estamos com esse casal maravilhoso, que são meus amigos, o Joalisson e a Janaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Líder Podcast. Nossa, nós somos felizes, né? Estamos felizes por participar desse podcast aqui. Desde o início, né, lá das votações, da enquete, né, amor? A gente estava ansioso para participar, né? É uma honra nossa podermos participar aqui junto com vocês, né? E a gente desde já agradece pelo convite, pelo espaço aberto, né? De podermos falar aqui um pouco do nosso trabalho, né? Do empreendedorismo, enfim. Nós que somos honrados poder participar desse podcast aqui. É verdade, né? Agradeço por estar aqui também, porque as votações foi bem ali cerrada, né? Então, a gente correu aí contra o tempo mesmo para colocar para acontecer e poder estar aqui para falar do empreendedorismo, né? Porque tem muitas pessoas que não entendem realmente como é que começa. E assim, a gente está muito feliz por estar aqui e poder ajudar as pessoas que pensam em empreender também no futuro, né? Não só empreendedorismo, mas tem um pouco da nossa história, né? Das nossas lutas, dos nossos choros, das alegrias. A gente tá feliz. E tem choro, hein? Luta também. Tem muita, cara. E olha só, interessante que eu tava assistindo o Stories de vocês, aí algo me chamou a atenção, né? Que foi uma colaboradora de vocês que falou assim algo. Eu visualizei vocês no podcast. Foi Isso verdade. me chamou a atenção. Foi a Isabel, a menina que trabalha com a gente, né? A colaboradora, que tá com a gente há um tempão lá também. E ela tava mais motivada do que até a gente nós, né? mesmo. E ela lá toda hora comentando, mandando, né, pros colegas, pros amigos, né? E motivada, ela falou até pra nós. Eu visualizei vocês lá no Leadercast, lá do David Romão, né? Desde já queremos até mandar um abraço, né, amor? Ali pra Isabel. Obrigada, Isabel. Um beijão, ó, pra você, coração aí, né? A Isabel faz parte da gente poder estar aqui junto, né? E eu tenho certeza que ela tá aí com a gente torcendo. A Isabel tá com a gente tanto nos momentos bons quanto nos ruins. Legal, muito Você bom. fala que é uma família, né? A El Shaddai não é só um trabalho, é uma família, porque lá a gente trabalha, a gente sorri, a gente chora, a gente produz, a gente se alegra. Então, a gente é uma família, né? E a Isabel tá com a gente. Muito bom, muito bom. Muito bom ter pessoas assim do nosso lado, né? Aquelas pessoas que não estão somente naquele momento bom, né? Como a Janaína falou, mas no momento ruim. Ela tá ali para dar um apoio, ser aquele suporte, né? Sim. Mas, pessoal, é o seguinte. Hoje, aqui no Líder Podcast, tem muito assunto, muita coisa boa pra gente falar aqui. Olha só, alguns tópicos que eu vou compartilhar com vocês. Vamos falar sobre empreendedorismo, que é o tema central aqui do nosso podcast. Vamos falar também sobre espiritualidade, que eu acredito que é super importante, né, nos dias de hoje, né? Vamos falar também de casamento. A gente tava falando nos bastidores aqui, se tiver briga, vamos chamar o pessoal aqui pra separar. Brincadeira. Pra apartar, né? Brincadeira, né? Pessoal, vamos falar também. Fiquei sabendo que vocês têm um curso, né? Isso. De confeiteiro. Então a gente vai explorar um pouco sobre isso aí. Pra galera até que tem essa vontade, né? De empreender, de aprender, né? Esse ramo, né? Vamos falar também sobre o teu curso. E também algo muito interessante, que é essa venda de vocês nas ruas, né? Vocês vendem brigadeiro na rua, né? Então a gente vai explorar sobre isso aí também. E também a gente vai querer saber umas dicas de vocês a respeito se vocês leem livro, se leem livro, a gente vai querer coletar de vocês aqui algumas dicas, né? De alguns livros aí que pode estar ajudando a galera a iniciar também, a empreender ou a mudar as suas mentalidades. Mas vamos fazer igual aquela história, vamos começar do início, né? Vamos começar do início de tudo. A história de vocês. Conta aí um pouco desse início de vocês, a história de vocês, como surgiu o El Shaddai, da onde é que vem essa vontade de empreender, como é que surgiu? Conte pra nós. Rapaz, é engraçado. E é doloroso também, porque foi com muita luta, né? Lógico que a gente ainda tá crescendo, aprendendo, né? Muito, mas iniciou de um desejo de empreender. Eu tinha um emprego paralelo, né? Eu trabalhava de garçom. A minha esposa era o quê, mano? Eu era caixa numa farmácia. E então ela trabalhava na farmácia de caixa e eu era garçom. Na verdade, eu era garçom em dois
Ele era o pai do Cris, já ouviu? Tinha dois empregos, né? De dia e à noite. E a gente se virava, né? Só que a gente percebemos que a gente queria empreender. Não sabia como, mas queria fazer algo para empreender. Porque eu não queria mais trabalhar, né, para ninguém. Né? Eu creio que a maioria das pessoas, dos brasileiros, gostaria disso. De ter o seu próprio negócio, e a Janaína também. E aí a gente começou como a Janaína fazendo bolo no pote, né, amor? Sim, fazer bolo no pote em 2014. 2015. Ela levava pro trabalho e eu também levava pro meu, né? E lá nós vendíamos. E aí as pessoas gostavam, né? De alguma maneira, não sei como. Lá atrás eu não tinha nem experiência com isso, nem a Janaína. Só desejo, né, amor? É, porque eu gostava de ver muita coisa na internet, né? E aí logo no começo surgiu essa bolo no pote. Então, quando eu falei, Jalisson, eu vou fazer esse bolo no pote, o Jalisson quase não tem tempo, mas eu vou levar pro trabalho. E aí eu comecei não sabia fazer bolo, né, mas na hora assim, inventei, fui na internet, olhei lá, coloquei para fazer o bolo, deu certo, né? E levei pro trabalho, e lá eu vendia no meu trabalho mesmo, né, lá no caixa tinha aquelas senhorazinhas que quem comprava mais era a pessoa da colônia. Então, elas ofereciam muito, era novidade, né? E aí eu vendi aí 2, 3 para o pessoal da colônia e no trabalho mesmo eu comecei a abranger a área da confeitaria, né? Não sabia que ia passar tanto tempo assim, isso aí eu fui me apaixonando mais nessa área. Então vocês já começaram a empreender no próprio trabalho onde vocês trabalhavam. Mas foi muito curto, porque logo quando a gente percebeu que estava saindo, né? E aí a minha esposa, um detalhe, ela é muito mais persistente do que eu, né? Ela tem esse... Eu quero, eu vou. E eu, não, vamos planejar, vamos pensar. Ela, não, vamos fazer. Então, sempre nós fomos nessa linha, né? Ela quer, então eu vejo que dá certo e nós vamos colocando a mão, né, para realizar. Só que nesse detalhe aí, nesse momento, aí a gente fez algo que, para mim, foi um maior erro, né? Embora que eu não me arrependo nem ela de ter empreendido. Sim. Mas foi qual erro? Queria dar até essa sugestão para você, quiser empreender, né? Tá pensando em empreender aí. Hoje trabalha para alguém, né, é funcionário de alguém, mas tem um desejo de empreender, eu queria deixar essa dica importante. Não faça o que nós fizemos na época, né, amor? Na tora, né? Larga tudo, nós pega o que ganha. Tipo, de um dia pro outro, a gente decidiu, vamos lá, sair de trabalho, nós pegamos o dinheiro, a gente faz um curso aí de bolo, sei lá, de doces. Curso de trufa. No começo a gente tinha nem noção do que era uma confeitaria, né? Vamos fazer um curso de trufa e vamos abrir uma loja para vender trufa. Vender trufa. Olha só. Mas a ideia era legal, só que a gente fez algo que foi erradíssimo e a gente colhe muito fruto até hoje, né? Que é o de não planejar antes e nem ter um caixa. Então a gente pegou, vou sair do trabalho, fez o acerto lá, a Janina fez também, e com esse sonho a gente vai, com esse dinheiro, e vamos criar algo grande, né, na nossa imaginação. Então a gente começou daí, né? Largamos tudo de uma noite pro dia. Isso, e vamos largar e pedimos para sair, pagamos o aviso ali e fomos pra tora, né? Fazer bolo e trufas, bolo no pote e trufa. Tá, mas a realidade daquela época lá pra vocês, tipo... vocês já, vamos dizer assim, vocês já eram financeiramente estabilizados ou tipo, não, eu vou tentar aqui, vamos dizer assim, sair da onde a gente tá pra ir pra um outro patamar, assim, né, dizendo. E outra pergunta, naquele momento, vocês já tinham constituído família, já tinham filho, aliás, ou como é que era esse momento? Esse momento da transição, que vocês decidiram, vamos sair do nosso trabalho e vamos empreender. Então foi... Sim, ela já tinha filho, né? Já tinha a Nathalie, né? A Nathalie, que é a minha filha mais velha. E a gente não tinha o Luiz Gabriel. Então, sim. Só que a Nathalie, nessa época, a Nathalie já tinha 8, 10 anos, né? Então, ela vivia mais com o pai dela do que com a gente. Ele sempre nos ajudou. E aí, a gente pensou, vamos... Não, era uma coisa de que vai dar certo e tem que dar certo. Porque a gente não tinha segunda opção. A gente não tinha segunda opção. Só tinha essa opção. Procurar emprego de novo. Porque a gente não queria trabalhar, nem eu queria trabalhar para ninguém, nem ela trabalhar para outra, como funcionária. Então a gente não tinha opção 2. A gente tinha que fazer dar certo alguma coisa, nem que seja vender trufa. Nossa, entendeu? Não tinha opção. Não tinha essa. Então aí... Se não der certo, a gente tem uma renda aqui, né? Guardada. Não tinha essa, não. Então o erro foi nosso. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Porque assim, a gente saiu, mas não saiu com dinheiro, né? A gente pediu para sair, então saiu pouco. Não dá para fazer nada. Então, a Janaína falou, vamos.
E ela, se não for agora, não vai ser nunca. Então vamos sair. Só que aí que tá o erro, que a gente não tinha dinheiro guardado para empreender. Isso, para empreender. Esse Então, foi o conselho que eu queria dar, até para muitos que querem empreender, não faça isso. Porque isso lá na frente dá um problema. Então, tá. Resumindo, vocês querem dizer que vocês sofreram muito por ter tomado essa decisão. Sem se preparar. Quais foram as consequências dessa... As consequências eu vou contar para ti já. Mas olha só, vocês vão perceber aqui como é que aconteceu. Aí, eu e a Janaína vamos fazer agora o curso, porque a gente não sabe fazer nada. Ela só pegou uns bolos. Deixa eu te falar aqui, vou falar pra vocês. Meu primeiro bolo que eu vendi, chegou uma irmã da igreja, né? Hoje ela já me perdoou, né? Acreditamos, né? Acredita em mim, né? Agora aí... O que aconteceu? Ela chegou, eu fazendo propaganda, eu faço bolo, né, e tal. Eu quero um bolo pro aniversário. Falei, nega maluca. A nega maluca. Eu falei, meu primeiro bolo, já, como é que tu vai fazer? Falei, a internet, corri pra internet. Eu fiz um bolo pra servir 50 pessoas, o bolo saiu dessa alturinha assim. E desse tamanho. Detalhe. E foi, eu lembro como hoje, na época eu cobrei R$80. Aquela época lá, R$80 era dinheiro, era muito, né? E aí, ela chegou e pegou o bolo. No que ela pegou o bolo. Eu vi a cara da mulher, David. A cara dela assim, olhava pra Janaína, olhava pro bolo. Realmente, cara. Decepcionante. Foi e ela levou o bolo. Entendeu? E ela levou o bolo. E aí eu fiquei pensando, não, Joales, eu tenho que ir atrás de um curso, eu tenho que fazer algo diferente, se preparar. Porque... um bolo não é desse tamanho, sabe? Tá, mas e aí que tá o detalhe. Mas na frente ela voltou, hoje ela é minha cliente, virou cliente, né? Virou cliente, lógico. Depois hoje eu sei fazer tempo. bolo. Foi um grande aprendizado esse dia, então. Sim, foi. Esse dia foi um grande aprendizado. Mas olha só como eu era sempre um pouco cauteloso. A minha esposa, não, eu vou fazer. O Janaína, não pega esse bolo, tu não sabe fazer bolo ainda. Não, vou pegar. Ela pegou. Mas foi bom, porque através daí a gente abriu, né, a mente, falou assim, precisamos fazer um curso. Não fazer tanta hora, porque, né? não dá pra fazer assim. E a gente procurou alguns na região, a gente achava que ia encontrar, né, alguém que faça de curso, fazer bolos, doce, alguma coisa. Na época encontramos o Márcio, hoje é dono da Klein? Da Klein. O Márcio. Na época ele dava curso. Ele, na época, ele atendia nos mercados e ela era... da Purato, eu não lembro, né, de quem. Sei que ele dava curso. E eu fui atrás e achei, só que quando eu procurei, eu não sei nem se você vai lembrar disso. Ele também indicou a gente para Rio Branco também, não foi? Aí ele falei com a esposa dele, eles ficaram tudo alegres, né, poder nos ajudar. Só que lá, não dava para ele tempo e também para nós não ia dar para arcar com tudo, né, porque ia sair caro, só dar o curso para nós dois, a gente não ia ter dinheiro. Sim. Aí ele indicou, vamos para Rio Branco, que lá vocês conseguem. Aí lá vai eu e a Janaína sem dinheiro para Rio Branco. E vamos atrás de fazer curso, né? Vamos fazer um curso aí procuramos, aí encontramos o lugar e aí fomos... Nosso primeiro curso foi no Senac, né? Foi no Senac, o primeiro curso. Foi no Senac. Senac. A gente foi lá mesmo, a gente foi aprender. Só que a gente já não tinha mais dinheiro, né? Tava em Rio Branco, fora de casa, passamos quase um mês, né? Fazendo curso. Conseguimos fazer o curso, ali nós ia pro curso a pé, né? A gente tava em um bairro. A gente tinha que escolher, né? Ou vai de ônibus e volta a pé, ou vai a pé e volta de ônibus que voltava à tarde, né? Então a gente ia também, a pé. Nossa, quando era de manhã e de tarde, ou vai a pé e come. Isso, tem esse lado também. Tinha detalhe da comida, né? É verdade. Ou não come e vai de ônibus. Então, muitas vezes a gente ia a pé e voltava a pé, nós dois, né? Ia pro curso lá e aí fez investimento. Então a gente fez o curso, né? Fez vários cursos lá e voltamos. Aí voltamos agora com o sonho do empreendedor, que vai dar tudo certo. Alugamos um espaço. 1000 maravilhas. Tem gente que acompanha a gente aí desde o início, né? A gente alugou um espaço ali perto da rodoviária. E vamos lá, montar algo que a gente sonha vai dar certo. Só que a gente... Nós mesmo pintamos. Outro erro que foi sobre empreendedorismo. A gente não entendia nada sobre empreendedorismo. Fluxo de caixa, a gente não entendia. Não tinha pesquisado não, sobre. A gente pensou em só fazer o curso de aprender a fazer bolo, doces. Né? Só aprender a fazer bolo, de confeitar bolo. Mas o essencial, né, que é o pilar mesmo, que é fluxo de caixa, a gente não... Como vender. Então, isso aí a gente não procurou fazer nem aprender antes de abrir. Ter a gestão do negócio. A gestão do negócio. Isso. Vocês ainda não tinham... Eu nem sabia como é que era isso. Eu queria vender, porque só eu vi abrir outras a porta e o cliente chega, eu vendo e já. Isso. Se você pesquisar, vocês vão ver, nós, né, vimos isso, que o maior erro hoje dos pequenos empreendedores é, por exemplo, aprendo a fazer pão. Pronto, já vou empreender. Só que não é só isso. Porque nós fizemos um bolo, só que agora, como vamos vender?
Como vamos atrair cliente? Não tem dinheiro no caixa para produzir mais? E se hoje não der certo, tem como manter? Então a gente ficou nessa luta. Ter o produto de qualidade não bastava. Não basta. Não basta. Até hoje. Até hoje. Até Não hoje. adianta você ter um produto de qualidade, melhor que seja ele, o embrulho perfeito, Tudo perfeito. a embalagem perfeita. Conta muito, Se né? não souber como vendê-lo. Venda. Né? Se Como não venda. souber como vender, então a pessoa barra nessa questão aí do fluxo, vamos dizer, né? Porque não adianta nada eu estar com o meu produto o mais bonito possível ali, sendo que não tem quem cliente. compre. Não Foi o que tem cliente. aconteceu com a gente, né, amor? Aí você se esbarrava nisso, era? Era, que a gente abriu, inaugurou. Detalhe, aí, meu Deus, a gente veio, né, com curso, aprendemos, fizemos teste e tal, vamos botar em prática. Alugamos espaço, arrumamos um espaço bem legal, só que para inaugurar a gente não tinha o dinheiro mais para comprar o material. Como Não é que tinha não dinheiro. tinha? A gente gastou em pintura, arrumamos, pintamos o local, gastamos dinheiro com gastamos tudo. no curso, Mas gastamos em tudo. Mas agora para pra poder produzir- comprar, né, ali o grosso, para poder produzir, a gente não tinha. Não tinha mais um E real. como é que faz para poder abrir a porta da confeitaria, né, Jales? Outro sofrimento. Muito choro, muito sofrimento, né? Porque a gente tava com tudo legal, arrumado, né? Aí demorou uma semana para começar a abrir as portas e produzir, nem que seja um bolo. Qual foi o local que vocês abriram? Era ali do lado da igreja... Da Igreja da Paz. Eu lembro. Lembra, né? Cara, Aberto ali da Muito Muito rodoviária. bonito. Pra mim, Era. quando a gente Ficou chegava legal. lá, tava muito lindo, assim, bem organizado. Ficou. Então, a minha visão naquela época, que a gente, como cliente, né? Sim. Às vezes a gente não tem esse lado de vocês. Por exemplo, a minha visão como cliente naquela época era, poxa, o pessoal aqui tá top. Bombando. Tá bombando. Porque tá tudo arrumadinho, bonitinho, as coisas lindas. Os bolos tudo bonito. Tinha uns doces lá que vocês faziam. Cupcake na época. Cupcake. Isso. Minha mulher fazia eu descer de e tá só indo pra vir pra cá. Só comprar esse cupcake, tá? Só que, pra te ver, pra abrir as portas, né, amor? Não tinha Sim, um real. não tinha um O que real. nós fizemos, amor, na A época? gente pediu emprestado, né? Pediu emprestado 300 300 reais. Já, são esses 300 reais, a gente vai fazer o que dá pra fazer e a gente vai ter que girar esse dinheiro. Aí foi onde foi dando certo, né? Foi o pontapé ali que a gente deu pra poder girar o dinheiro, né? Mas foi muito engraçado. Até as pessoas passavam, aí eu tava lá com toda rosinha, né? Toda arrumadinha. Aí só chegava e falava assim, a época era faculdade, né? Tava bombando. Aí falava, tá bombando. Fulano lá da faculdade falou que No espaço. a El Shaddai abriu um El Shaddai muito bom. Todo mundo da faculdade comenta. E eu olhava pro Joalisson assim, eu falava, onde é que tá esse povo, Joalisson? Não, porque é Porque engraçado. todo mundo comentava. Eu falava assim, esse pessoal Mas não comenta. iam. Não Mas ia. não ia, não Pronto, não aí. tinha. Entendeu? Dava pouca gente. Os pouquíssimo. poucos que iam, O movimento, entre aspas, era online. era online. Tipo, Presencial não é tinha. legal. Aí os poucos gatos pingados que iam, falavam, nossa, gente, isso aqui é muito muito lindo, legal. vai Lá comprar. na faculdade, O lá pessoal no fala Estão tanto. falando tanto daqui, desse espaço de vocês, muito legal na época, né? Aí a Janine olhava pra mim com as lágrimas nos olhos, disse, cadê onde tá esse pessoal? Porque não vinham, né, pra comprar. Então tinha produto que a gente tinha que vender, fazer promoção pra sair, porque a gente já começou negativo, né? A gente pegou dinheiro emprestado pra comprar o material. Tinha que devolver, né? E é muito linda essa história de vocês. Eu, particularmente, conheço de conversar horas, né? A gente bater papo horas, pessoalmente, né? Na casa de vocês. Lá no escritório também. E, tipo assim, talvez vocês que estão assistindo aí não conheçam a fundo aqui a história do Joalisson, mais da Janaína, mas é uma história realmente inspiradora para todos nós, né? Às vezes a gente quer começar ali na vida, empreender, né? Na vida ali, e vai achar que é mil maravilhas, é tudo tranquilo, tal, não vai ter dificuldade, problemas. O Joalisson, mais a Janaína é prova viva de que não é fácil. Não é fácil. Mas dá se certo. persistir, Dá dá certo. certo. Hoje a gente tem o quê? 7 anos? 8 anos por aí 8. já, né? Na El Shaddai. Inclusive, na época a gente escolheu o nome El Shaddai. É só falar o que Isso. significa, né? O nome El Shaddai. O que significa? Primeiro que nós somos cristãos, né? Uhum. Eu eu quero falar um pouco aqui, aproveitando o gancho da minha esposa, Sim. que para empreender, ao meu ponto de vista, a pessoa precisa ter fé. Não estou falando sobre religião, né? Estou falando sobre ter fé. Porque, olha só,
para empreender hoje no Brasil, tu tem que meter o pé, cara, a coragem, sonhar e visualizar algo lá na frente. Então, como cristão, eu e minha esposa, a gente, desde o início, a gente já colocou esse nome El Shaddai, né? Para quem não sabe, ele significa, El Shaddai significa Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Porque a gente sabia que a gente ia precisar de Deus nesse sonho, nessa empreitada. Sim. Hoje, o sonho que início era só montar um lugar pequeno para vender trufas, hoje a gente sonha grande, né? Muito grande. Tem uma confeitaria no Acre, referência. A gente vai chegar lá, eu creio, porque o nome mesmo diz, né? O Deus Todo-Poderoso pode realizar todas essas coisas. Então, para empreender, precisa ter fé. Se o cara... Eu não estou falando sobre religião. Foi daí que vocês tiraram o nome El Shaddai, então. Sim. Foi daí. Porque vocês pensaram, rapaz, a nossa empresa aqui é só Deus na causa. Só Deus na causa. Se dinheiro para investir não temos, né? Só vontade. E sempre Deus, né, tava ali mesmo, que nem Rio Branco. A gente ia para voltar, né, às vezes a pé. No curso, né, na época do curso. E aí no meio do curso, conhecemos uma professora que dava aula lá. E aí ela, gente, eu levo vocês. Então a gente já ia de ônibus, né? E voltar. Então Deus sempre nos ajudou, sempre colocava alguém para estar nos ajudando, né? E até hoje a gente conhece, é nossa amiga, né? E a gente fez várias outras amizades, até também com um professor, ananista. Então, muita gente nos ajudou nessa época, só de pensar, nossa, sair lá de Brasileia para vir fazer curso aqui em Rio Branco, né? Porque nessa época, confeitaria não era tão, né? Sim. Hoje falado. Não hoje visto, assim, não é tão visto. Hoje confeitaria, você vê, hoje tem mais né? um requinte, né? Tem. E aí foi daí que saiu El Shaddai. A gente escolheu bastante, né? Não, vamos colocar um nome que tenha Deus, porque é Ele que sustenta o pilar, né? Sim. Em todas as áreas da nossa vida, é Deus que sustenta. Sim. Tá, então, pegando esse gancho aí dessa questão dos momentos difíceis, né? Qual foi o momento, assim, que vocês, às vezes, até talvez choraram, né? Ou pararam, assim, conversaram, falou, rapaz, a gente vamos ter que desistir, porque tá muito difícil, eu acho que aqui tá muito difícil de continuar. Teve algum momento ou não teve? Teve vários, né? Mas dessa época aí que nós estamos relatando, teve alguns momentos lá na loja, onde as pessoas falavam, né? Gente, isso aqui é muito legal o espaço de vocês, lá na faculdade, isso e aquilo e tal. Só que a Angelina olhava pra mim, como eu falei ainda há pouco, já com lágrimas nos olhos. Tipo assim, eu tô pra fechar já tinha passado 1 mês, 2 meses. Não tinha cliente suficiente para abastecer, né? Para movimentar a loja, a confeitaria. E aí a Jane falava, cadê esse pessoal? E olha, fala, mas não vem comprar, né? A gente precisava que as pessoas porque a gente não trabalhava, nem estão falando, com fluxo de caixa, né? Então a gente não sabia ter o extra da nossa empresa. O que entrava, saía. E capital de giro, você não sabia trabalhar o capital de giro. Não sabia trabalhar, até porque a gente nunca buscou aprender, né? E aí foi uma vez que a gente faliu. Então foi nessa vez que eu engravidei. Engraçado, eu falei sem nunca ter nada, sem né? nunca ter nada. Nós tivemos que ou fechar ou parar de produzir. Foi a parte mais difícil, porque eu engravidei, né? Então aí eu já não podia mais ficar na confeitaria, porque eu não gostava do cheiro e tal. E o Joalisson ficou na confeitaria, ainda levou aí mais 1 mês, não foi ou mais? Quase 12 meses. Isso. Né? E aí, onde foi que veio a hora da gente ter que aceitar que ia ter que fechar as portas. Tomar uma decisão severa. Tomar essa decisão severa. Então, foi quando o Joalisson mesmo fala que foi o período que ele mais buscou a Deus, né? Buscando a Deus ali para não poder fechar a porta, porque pra gente era difícil, porque a gente lutou muito para poder abrir ela, né? Eu lembro. A gente lutou muito, foi muito difícil. E quando chegou esse dia, eu lembro como hoje, assim, a gente colocou as coisas no caminhão, né? Até um amigo nosso chegou e falou pra gente, olha, eu vou ajudar vocês. E nós desmontando as coisas, aí chegou vários amigos nossos para desmontar. E ali a gente chegou em casa, colocamos as coisas nesse quartinho, e o Joales trancou a porta e falou assim, eu não quero ver esse quartinho tão cedo. Então não vou abrir a porta desse quartinho tão cedo. E aí a gente ficou um período assim, baqueado mesmo, porque 15 dias. Veio a falência, né? Ou falimos. E assim, vocês, no mais íntimo de vocês, tinha alguma voz que falava, vai dar certo, continua? Tinha alguma vozinha ou nem essa vozinha não existia? Ela tinha, mas nesse período ela calou.
Era difícil de Tenso, era escutar ela, realmente. Porque tava tão difícil as coisas que a gente já tava devendo aluguel. Nessa época, a minha esposa está falando, a gente tinha se mudado desse ponto da rodoviária, tinha ido lá para Epitácio-Solândia, em frente à rodoviária de Epitácio-Solândia. Nós fomos para lá porque, com o intuito lá, tinha mais movimento na época, o espaço era maior, então a gente sonhava que agora vai dar mais gente. Só que lá criou outra bola de neve. O aluguel era mais caro, precisou de mais pessoas para ajudar, de um funcionário e tal. E aí, quando a minha esposa saiu grávida, piorou, porque eu tinha que fazer quase tudo sozinho, né? Junto com mais uma pessoa, e o movimento não ia. Uhum. Então, quando tivemos que fechar, foi tão... Porque tipo, foi vergonhoso. Tu abrir e, sabe, aquilo morrer nas tuas mãos e tu se sente incapaz. Né? Tu olha para aquilo tudo, era um sonho, aí tu olha que aquilo tudo não vai dar mais certo, né? Tem que fechar. Então, a gente pegou, fechamos tudo e tivemos que ir embora. Ainda estava devendo tudo, né? Então, foi muito triste. Nesse momento também, quando a gente colocou as coisas dentro de casa, que era dividida, assim, dividiu e guardou as coisas lá, eu fiquei 15 dias. Nesse dia foi o momento que eu não cheguei a entrar na depressão, mas eu falar pra ti que eu fiquei baqueado. Eu nem abri aquela porta, porque eu fiquei desmotivado, né, triste comigo mesmo. Então eu fiquei ali desesperançoso, né. Agora, aí logo depois de 15 dias veio essa voz, e essa voz ela é verdadeira. Ela falou, ou tu se movimenta, ou tu vai voltar a trabalhar pros outros, vai ficar com fome. Tem que fazer alguma coisa. Aí a minha esposa ainda estava, antes de ter o filho, nosso filho Gabriel. O que aconteceu nesse dia? Eu tive uma ideia, né? Eu vou voltar a fazer bolo no pote aqui, porque eu fiquei 15 dias sem nem mexer nada lá. E aí nessa época, né, a nossa igreja nos ajudou com sacolão, entende? Então eu fiquei 15 dias lá, sem mexer. Aí eu tive uma ideia. Vamos fazer bolo no pote e vou anunciar aqui na rede social. Sabe o que aconteceu, David, nesse dia? Eu fiz 32 bolos no pote e vendemos tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Lá em casa. Que bênção. Aí esse dia eu animei, né? Isso vai dar certo. Um dinheirinho, né? Isso vai dar certo. E aí a gente voltou de novo a sonhar. Aí eu fui lá pra dentro, aí eu comecei a arrumar lá um espaço em casa mesmo, uma cozinha, e lá ficamos um tempão. Mas só nesse período eu pensei em desistir até chegar ali diversas vezes. A gente pensou em voltar a trabalhar pros outros e tal, porque aí também quando começamos novamente, a gente buscou no Sebrae, né? No aí Sebrae. A gente buscou fazer cursos, né, sobre gestão, sobre... Tem fluxo vários. de caixa. Fluxo de aí a gente caixa. procurou ajuda. Porque um dos ajuda. maiores erros, eu falo por mim, pela minha esposa, é fazer algo sem buscar conhecimento. Tem que primeiro buscar conhecimento para depois a gente poder... A gente viu uma vez algo até engraçado e até serve para casamento também. As pessoas, por exemplo, tu tá estudando agora medicina, né? Sim. Para tu ser médico, vai ter que estudar. Sim, muito. Né? Para ser um advogado, tem que estudar também muito. E para empreender, tem que estudar também. Ninguém nasce um gênio em empreendimento, empreendedorismo. Tu tem que estudar sobre empreender, fluxo de caixa, gestão de negócio e tal. E a gente sabia de nada, que achava que só produzir algo aqui bonitinho, vai vender, as pessoas vão nos procurar. E não acontecia isso. Então a gente viu que precisa buscar conhecimento para aquela área. Também para casamento. As pessoas hoje, ó, só um gancho, querem casar, mas não buscam conhecimento sobre casamento. Casamento só é aquele momento feliz. E não, precisa também buscar conhecimento para casamento. Quando vem a dificuldade, não sabe Sim. lidar, né? É que nem um negócio, um empreendimento. Se você não buscar conhecimento, quando vir a dificuldade, a tendência é fechar as portas, porque tu não vai saber lidar com aquilo que tu não buscou antes aprender. Sim. E uma coisa interessante aí, né? Vocês falaram que nesse momento vocês passaram pela cabeça a vontade de desistir, Sim. certo? E após 15 dias, após esses 15 dias que teve um novo, vamos dizer, recomeço, Isso. foi após esses 15 dias que tu falou agora, a gente vai ter que dar uma virada aqui de chave, porque se a gente não virar, os negócios só tendem a piorar. Eu não quero mais voltar para trabalhar de carteira assinada, eu quero ter o meu negócio próprio, né? Então, após 15 dias de, vamos dizer assim, de um momento de aflição, né? Para não dizer entrar nessa área de depressão, né? Mas, querendo ou não, é um momento muito... Foi delicado. Delicado, assim, que a gente fica deprimido, né? Não deixa virar totalmente uma depressão, tô te entendendo. Mas a partir daquele momento ali, depois dos 15 dias, a vozinha falou. Falou. E vocês tomaram essas atitudes de
De voltar. Voltar a empreender, Sim. né? E quando foi para esse novo recomeço, né? Vocês disseram que o primeiro dia foi, vamos dizer assim, top. Foi top. Vendemos E a tudo. sequência disso aí, como é que foi? Foi luta. Não, a gente continuou vendendo bem, sim, né? Fomos vendendo legal. E aí surgiu a ideia. O Joatos falou assim, perguntou pra mim, Tônia, tem coragem de abrir, né? Uma loja. Na época eu falei não. Mas tem uma ideia. Qual é a ideia? O que tu acha de a gente colocar uma tenda, vender nossos produtos em algum lugar? Já que a gente não tinha dinheiro mais para pagar aluguel. Já que a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, porque a gente já teve essa experiência, né? E aí eu falei, aonde? Aí já falou assim, vamos procurar um local, vamos andar na cidade, né? Vamos ver um local movimentado pra gente poder estar colocando essa tenda. Mas nós não tinha ideia de como seria a tenda, nada, só imaginamos. E aí a gente andando na cidade, a gente viu ali a praça... Aqui, aquela pracinha do lado da ponte, como é o nome? Sim. Então, tem aquela pracinha ali Próxima que tem Praça do Seringueiro, eu não sei o nome dessa praça Sim. não, mas Onde é tem do o nome lado hoje, da Praça do Seringueiro. Onde tem o nome escrito Brasileia, né? Brasileira. Sim, eu sei qual. Então, aí a gente teve essa ideia, só que também a gente também tinha que fazer um mapeamento do local. Como é que o sol ia pegar ali, qual é o horário de fluxo, tudo isso, né? Se dava pra pessoa parar, o tempo do sinal pra gente poder vender. Então, tudo isso ficou pro Joalisson fazer, né? Quando foi um certo dia, o Joalisson me levou pra lá, às 2h da tarde, e a gente sentou naquela pracinha do lado ali, os pontos do táxi, ficamos estudando tudo aquilo ali. E aí o Joalisson falou assim, aí, vamos encarar? Bora, o coração acelerou, eu falei, poxa vida, ter que vender na rua, né? É vergonhoso, É vergonhoso, pra quem, né? Mas vai vender. E você, planejando tudo isso, né? A gente falou assim, agora a gente vai trabalhar, né? Pra juntar o dinheiro, pra gente poder comprar uma tenda. Aí foi que veio o retorno mesmo, né? Foi... Não, mas antes da tenda foi que veio a pandemia ou foi depois que a gente colocou? Não, primeiro veio a tenda. Primeiro veio a tenda, Isso. depois a pandemia. Aí foi onde foi o auge que a gente pegou e colocou lá foi mesmo. desandando, né? A gente começou a ganhar nome, começaram a aparecer mais encomenda. Porque assim, ó, A uma fazer coisa é curso tu também. vender, outra coisa é tu sobreviver disso. Então vamos lá. Um ponto muito interessante, que às vezes a pessoa que quer empreender se esbarra no que o Joalisson falou, a vergonha. Isso, Às vezes a pessoa quer empreender, mas não quer dar a cara a tapa, não quer ir pra cima. pra cima. Então eu notei algo interessante. A partir do momento que vocês falaram, a gente tem que fazer alguma Tem que ir coisa pra diferente, cima. Tem a que- gente tem que tomar uma atitude. Se a gente ficar só aqui na nossa casinha, Não, as vendas não ia. vão acontecer. Não ia. O que vocês fizeram? Vamos tomar uma atitude, planejaram essa questão, Sim. visualizaram a questão da demanda, né? Diferente da primeira vez, né? Isso, do fluxo, já com a experiência, Sim. né? De ter vivido tantas coisas que vocês já viveram até esse momento, né? Então, vocês analisaram todo o sistema ali para ver se realmente dava certo e foram e colocaram em prática. Em ação. Então, às vezes, a pessoa que fala assim, eu quero empreender, mas Tem um medo, tenho tem vergonha. Então, elas não vão conseguir Então atingir. não vai, porque não consegue, né? A pessoa trava. Vocês, apesar da vergonha, Fomos pra Tive que- cima. foram pra cima. Então é uma coisa que, por exemplo, a vergonha tá pra todo mundo, assim, tipo, todo mundo. Eu lembro de vocês fazendo isso aí, e pra gente que tá de fora, a gente fala, pô, que bonito. Ó, a atitude. Sim. E às vezes o empreendedor tá com essa, pô, tô com vergonha de estar aqui. Constrangedor. E muitas pessoas olham por um empreendedor que faz uma coisa dessa e bate palma. Fala, ó, eles ali, o casal, dá a cara a tapa, vão pra cima. Isso é um exemplo, né? E às vezes a pessoa não quer ter essas atitudes de empreender externo, né? Então vocês tomaram essa atitude aí, como é que foi essa experiência? Primeiro dia, né, a gente foi tenso. A gente colocou lá a tenda e a gente fez um negócio bem legal. A minha esposa é bem detalhista. Essa junção eu acho legal porque eu tenho umas ideias, algumas meia loucas, daqui a pouco vai encontrar algumas, mas... E ela é o detalhista, então ela falou assim, já que vamos botar a tenda, então vamos botar uma florzinha, vamos botar Vamos um colocar negócio. algo que chame atenção, mas que seja legal, né? E E aí comecei a época, pesquisar. olha só, ela arrumou todo lá o espaço, chamou a atenção de todo mundo e tal, bem ali naquele ali. E até hoje as pessoas conhecem a El Shaddai por causa daquele momento lá da tenda, Foi né? marcante. Foi marcante. E o primeiro dia foi muito nervoso, porque eu tava com vergonha
e ela também. Só que o interessante do empreendedorismo é porque quando tu age, tu ganha coragem, tu cria coragem. Aí depois do primeiro dia que a gente foi ali, rapaz, isso aqui não dá vergonha não, vergonha é roubar, é fazer isso. Rapaz, tá porque legal. Também anima, né? Anima. Você dá uma animação. Quando você vê que tá saindo e tá entrando dinheiro, aí você até o cansaço sai, né? Na hora assim, dá uma animação. E aí também a gente tinha uma certa dificuldade para guardar, né? Nesse coisas, momento também tudo tem os seus aprendizados. Agora tem uns momentos que marcou muito. A Janaína vai lembrar vários, muito forte. Né? Além, nós vencemos a área da vergonha, agora tá ali na tenda, foi doloroso. Aí isso não significa que só porque a gente voltou a abrir de novo, então os problemas foram embora. Não teve outros, problema, né? outros tipos de problemas. Um exemplo aqui na nossa região foi a chuva. Foi mesmo. Rapaz, sabe o que acontecia? Tinha época que eu chegava, porque eu deixava minha esposa lá e ia para casa produzir. E muitas vezes ela ficava na linha de frente. Só que quando nós tava sol. Quando dava meia hora vinha a chuva. Então a tenda, o vento levava e tal. E já cheguei diversas vezes. Eu vinha correndo de casa, pegava, né, tinha uma motinha. Aí chegava lá, a Janaína tava chorando, toró de chuva, e a Janaína lá chorando, de cabeça baixa, né, aquela debaixo chuva. do lanchinho lá, né, do lanche do Dodoca ali. E aí o que era difícil? Porque olhar pra ela eu tinha que motivar ela. Não, amor, vai passar a chuva, calma. E ela triste, chorando, porque o produto tinha que ser vendido naquele dia, porque ele estraga, né? Então a gente muitos produtos teriam que ser vendido. Então quando eu chegava, eu via minha esposa chorando, né? Eu falava, caramba, ela não vai querer vir mais, vai desmotivar. Isso não aconteceu só uma vez. Várias vezes, né? Vinha a chuva, na época também teve alguns embarques que tivemos que organizar, né, que a gente não sabia. Então tivemos que parar alguns dias para organizar. Mas esses dias foram vários, né, que a chuva vinha. E a minha esposa, eu chegava lá, ela estava com a tenda toda desarmada, às vezes alguém corria e ajudava ela. E quando eu pegava ela abatida, eu tinha que ser forte ali para encorajar, porque eu sabia, se ela parasse, né, a gente também ia parar. E aí foi difícil, né, a Janaína lembra muito bem das vezes que ela falou assim, amanhã eu não venho mais. Ela falava desse jeito. Então, não dava apesar certo. daquele momento também tinha essa questão de vontade, às vezes, também de desistir, né? Sim, muitas vezes tive vontade de desistir por motivo da chuva, né? Também. E assim, tinha vezes que eu tentava abrir a tenda, muita gente vinha para me ajudar. Então aquilo ali, no começo queria me dar vergonha, mas depois eu fui pegando como se pessoas que queriam me ajudar, não por ter pena, mas sim por motivo de me motivar mesmo para continuar. E devido à chuva, molhava muito, sabe? Era muito cansativo. Perdia produtos, Perdia produto. Nem por isso, naquele momento eu falava, não volto mais. Mas no outro dia, sacudia tinha essa a poeira voz que dizia, né? Volta. E falava, vai que você vai conseguir. Então, aí eu me motivava, também buscava muito em Deus. E até força. Também Deus e também clientes, né? Sim. O cliente chegava lá e mandava falava, mensagem, gente, teve uma vez... Não desista, né? não desista. Meu Deus, que tinha de Que era cliente. Deus trazendo Tu esse lembra, alento amor? pra vocês. Isso. Né? Tem até uma amiga nossa, né? Que era a doutora Carol. Teve um dia que ela chegou, ela não sabia de nada. No dia anterior a gente tinha precisado desistir. E nesse dia a gente tava lá de novo, ali sorrindo e tal. Foi. Aí ela falou, gente, não para, isso aqui tá muito legal, o produto de vocês é muito bom. E tipo, ela encheu de elogios naquele dia. Sem ela saber sem ela da saber situação. que a gente tava para desistir. E ela veio como aquele dia enviado, assim, de Deus. Olha, a gente não Foi. para. Aí fez vídeo, né? Ajudou a gente a publicar. E aquele dia marcou, porque aquele dia a gente tava falando, hoje se não vender nada, se estragar, a gente vai parar com tudo. E aí a gente ganhava gás. E né? olha, o David, o motivo da gente não desistir das nossas vendas. Sabe por quê? Porque com o dinheiro daquela tenda, a gente conseguiu ir para Fortaleza. Sim. O Joales foi fazer um curso, né? A gente foi, voltou. Aí logo em seguida teve a pandemia, né? Mas vendendo ali fatia de bolo vulcão, que a gente vendia nessa época, a gente conseguiu comprar passagem para ir passear. Sim. Fazer curso. E Eu lembro desse curso, nós vamos já falar desse curso. E aqui a gente tá com uma demonstração aqui, um pouco, né, do trabalho de vocês. O Joalisson aí, imaginando ele puder apresentar aqui pra gente. Esse aqui é o quê? Fala aí.
Aqui é um pouco dos nossos produtos, né, gente? Eu vou falar aqui a torta, que a minha esposa... É o último agora que ela tá... É o último curso agora, né? Esse negócio bom. Gente, Esse aqui faz ó. parte do último curso, né? Que a gente comprou agora. A gente comprou um curso online, né, amor? Sim, um curso online. Então, isso aqui é a nossa torta de prestígio, gente. Isso aqui é uma delícia, viu, David? Tudo pra vocês experimentar aqui do Lidercast. Opa, rapaz. Agora, aqui nós temos nossos brigadeirinhos. Aqui também tem outra, olha só. Essa aqui é a sensação, né, Jales? Essa que é o torta aqui prestígio. é a torta de prestígio. Ela Na é verdade, a essa sensação daqui é do de ano. cupuaçu, né? E essa Eu é dei uma beliscada aqui nesse cupuaçu, Sim, mas pensa tá. uma delícia, Não, moço. não é falando Muito não, isso bom. aqui é top. Muito Cara bom do mesmo. céu. Também temos aqui, né, o nosso pudim. Isso aqui também, ó. Isso aqui vende, toda vez que a gente faz, vende. Nem água. Vende muito bem um pudim original, não tem furinho e 3 leites. E tem os nossos brigadeiros, né, gente? Esse brigadeiro aqui já faz parte da segunda etapa do processo da nossa vida. Depois da Vamos já tenda, contar também eu sobre vou esse contar brigadeiro. mais. A gente tem o nosso A brigadeiro, ideia ele chama... aqui foi um estrondo. Muito boa essa ideia dos Principalmente pra brigadeiros. nós, né, amor? Os brigadeiros aqui, gente, brigadeiro gourmet, que Sim. tem essa diferença. Esses brigadeiros eles não ficam duros, sempre molezinho, Sempre macio. E tem uma variedade que a gente Delícia, criou aqui de sabor. delícia. E essa aqui também é uma das nossas últimas invenções, né? Que a gente viu na internet. Cadê? É o nosso donuts. Donuts. Olha a olhadinha aqui, gente. Foca no bichão aí. Esse daqui é o nosso ninho com Nutella, né, amor? Esse negócio é bom, Gente, isso tá? aqui é bom. É bom mesmo. Tem outros aqui, ó. Nós trouxemos aqui pra galera do Líder Podcast. Podcast, que eles Podcast. são top. Esse aí é o nosso Esse é de quê? Esse aqui é chocolate com Kit Kat. Uau, chique, Sai, mano. ó, sensacional. Tem pessoas de ter comido donuts original mesmo, lá do Estados Unidos. Estados Unidos. Aqui de brasileira que foi comer o nosso donuts. E ela perguntou se a gente tinha feito curso com alguém dos Estados Unidos. Porque era o Ah, mesmo verdade. sabor, o mesmo Mesmo nível. Que Porque, legal. na verdade, olha só, a gente sempre meteu a cara. Sim, sempre A gente nunca inovando. comeu donuts nos Estados Unidos. Nunca tinha comido, né? A última vez que eu viajei mais ainda, a gente experimentou donuts mesmo, né? Só que a gente Lá sempre nos Estados viu. Unidos? Não. No Brasil. No Brasil. E lá eles dizem que Ainda vamos chegar lá, a né? réplica Vai dar dos Estados certo. Unidos. Vamos, em nome de Jesus. E aí, a gente só pegou a receita, foi testando e aprimorando do nosso jeito acrianês, né? Botando ali. Sim. É tanto que nós temos um donuts de banana frita. De banana frita com manjar. Só que quando essa cliente comprou, ela gostou tanto que ela falou, eu já comi lá nos Estados Unidos e tal, ela tinha viajado, né? E ela falou, não tem nada Diferente, é igual. É igual e até às vezes os sabores tem sabores mais gostosos. E esse aí é de quê? Esse daqui é o mousse de ninho. Nossa, que lindo, cara. Olha só, gente. Mousse de ninho Dá com... uma, com dá uma morango. focada aí, Mousse de cameraman. ninho Renan. com morango. Dá Dá uma olhada aí, Renan. É os que mais saem Será da que o negócio casa. tá bonito? São esses E é donuts. gostoso. Isso aqui é uma delícia, gente. Muito bom. Isso aqui são coisas que a gente foi agregando, porque na época que nós contamos pra vocês, a gente só fazia bolos, cupcake e tal, não tinha isso Não tudo. tinha A gente essa teve variedade, né? Fomos obrigados a... Tanto que na tenda a gente vendia bolo fatia, bolo vulcão e uma sobremesa gelada que na época era o Pega Marido. Era o Pega Marido. Era o Pega Marido. As mulheres só viviam lá na tenda. Janaína, eu quero o Pega Marido. Como é A que é gente esse inventou Pega esse Marido? nome pra- A gente Bem inventou. casado também, vocês vendiam Sim, bem casado. Biscoitinho de castanha. Sim. Biscoitinho de castanha também vendia de vez em quando na Show de bola. tenda. Essas coisinhas que a gente Show. trabalhava. Só que isso tudo veio depois, né, da tenda, que é outra parte também que fez a gente se movimentar. Show, show. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais aqui a respeito, um pouco mais sobre empreendedorismo, também vai falar um pouquinho sobre o casamento de vocês, esse curso de confeiteiro, falar um pouquinho sobre o brigadeiro na rua, né? E também receber aqui as dicas do livro de vocês. Mas eu gostaria também aqui de agradecer os nossos apoiadores, né? Porque sem vocês seria quase que impossível, né? Aqui do Líder Podcast estar existindo, né? Gostaria de agradecer aqui ao meu amigo Pires, dos Móveis Planejados. Olha essa mesa aqui, meu amigo. Ó. Essa mesa aqui é top das galáxias. É Top só mesmo. lá no Pires que você vai conseguir fazer um móveis planejado de excelência. Faz qualquer tipo de móveis, é só ir lá, que ele faz o planejamento, mostra pra você. E olha, na sua casa fica mais linda ainda, hein? Olha, quero agradecer também aqui o nosso querido amigo Oséias, da pintura, né? O Oséias que capricha aí na pintura. Ele é bom. Precisou, Ele é bom. conhece, né? Já trabalhou pra gente, né? Já o traba- Zé, essa Ele que pintura. pintou lá? Sim. Olha aí, ó. Todo que a gente tem um Toda- espaço lá pra tirar foto, né?
Toda pintura ele que a faz gente tudo vai isso. fazer é com o Oséias. É difícil achar um camarada Ele é que bom. não elogia Ele é bom. esse Oséias. Todo mundo que eu falo, quem Trabalho pintou de lá foi o qualidade. Oséias, aí o pessoal fala, rapaz, o homem capricha. Capricha. Então é sensacional o trabalho do Oséias. Você que precisar, entre em contato com ele. A gente vai estar deixando na descrição os contatos dos nossos apoiadores, tá? Gostaria de agradecer aqui ao Estúdio RNN do nosso amigo Renan Pimentel. É outro bom também. Aqui o cara é fera. Se você precisar de fazer produção audiovisual para sua empresa, é só você entrar em contato com Estúdio RNN. Aqui é tanta câmera que a gente fica perdido, não é? É verdade. Aí verdade. nós tava conversando aqui, olha pra qual, que é tanta câmera, mano. Rapaz, O negócio aqui é Eu tava olhando eu pra me câmera senti na errada Globo. agorinha. nós chegamos, nós sentindo tava... importante, Rapaz, importante. Cara, que espaço tanta bacana. câmera. Inclusive, Então, vamos até assim, conversar com ele, né? Depois pra gente poder estar vendo aí umas isso, coisas um vídeo legais, assim, uns vídeos legais pra Ele empresa. Pra Shaddai, entende, fazer um vídeo assim bem elaborado, institucional, vídeo de apresentação da sua empresa é com o Renan Pimentel, pessoal. Ele é o cara. E é isso aí, galera. Vamos aqui agora falar sobre um sorteio que vai estar acontecendo, tá? Provavelmente na hora que você estiver vendo aí essa nossa live, esse nosso podcast, você já vai estar a postagem no nosso Instagram, tá? Vai ter um sorteio aqui feito pela Lazai de uma caixa de som da Ering, né? Olha aí, é meu da amigo. Lazai, Top. do nosso amigo Schauber. Então, você quer participar desse sorteio, é simples. Basta você ir aí no nosso Instagram, do Líder Podcast. Você vai seguir a página do Lazai, seguir também o Líder Podcast, marcar mais 2 amigos no comentário. E você vai estar concorrendo a essa caixa de som aí da Lazai, beleza? Então, você que quer participar dessa promoção, dessa super sorteio, né? super sorteio, né, dessa caixa de som, vá lá no nosso Líder Podcast no Instagram, beleza? E Joales, então Participar também, né? participar, a gente pode, né? A gente pode participar? Pode. Então, Opa, fechou. E desde já você que quiser aqui, curte aqui o Segue o nosso Shaddai, canal, curte aqui o nosso vídeo, segue aqui o nosso canal, bate um print aí, vai lá no Instagram e fala aqui, ó, Joalisson, Janaína, eu assisti o podcast de Sim, vocês. isso mesmo. E Ajuda aí, pessoal. vocês marcam aqui tanto o Líder Podcast quanto eles aqui, que automaticamente vamos estar repostando todo Sim. mundo, beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui. A gente já falou bastante aqui sobre empreendedorismo, né? Falou também um pouco de espiritualidade naquele momento que vocês tiveram sobre a reviravolta, vamos dizer assim, Sim. né? E o casamento durante esse período, né? Como é que é lidar, porque vocês trabalham, né? São Juntos, casados, completamente 24 horas juntos. 24 horas um do lado do outro. Como é que é separar o trabalho do pessoal, né? Do matrimonial, né? Sim. Como é fazer essa junção toda? Cara, é difícil. Se eu falar pra ti, Que pergunta, agora você nos pegou, né? ó, o difícil não foi empreender, foi sobreviver no casamento. Eu falo isso, mas falo com verdade. alegria e aprendizado. Por quê? Porque, ó, que tu acabou de falar, a gente vive 24 horas junto, diferente de quem trabalha fora e se encontra só num período, né? Então tá ali relaxado. Então a gente foi obrigado, tivemos que aprender a conviver um com o outro com mais intensidade. Se a gente quer alcançar alguma coisa e se a gente quisesse que isso desse certo. Então, conviver o dia a dia ali para experimentar, é bom. Experimentar um aqui. Então, Tá cheirando, né? Tá Tá cheirando. gostoso. ó, aí o que a gente teve que aprender? Porque, gente, empreender é uma dificuldade. Agora, em casal, Isso a gente que eu quero saber. apanhou e aprendeu muito. Confessar pra você, teve dia que eu e a Janaína, né? Hoje, graças a Deus, a gente aprendeu muito a lidar com isso. São Mas aí 8 teve anos, dias, né? Trabalhando junto. no início, teve dia que ou eu tinha que trabalhar ou separava. Porque era No início. pressão. Agora imagine, tu ter que produzir, você ter que vender, você ter que lidar com as dificuldades, as contas chegando, tudo dentro de casa, para nós dois resolver junto. Ainda tem que
ter alegria, sorriso para atender, convencer as pessoas de comprar teu produto. E internamente, né, tu tá enfrentando algumas crises, por exemplo, contas chegando e tudo. Então a gente teve que aprender a lidar com isso. Né? Quantas vezes lá atrás, imagina, a gente discutia por coisas bobas, Sim. mas que serviram muito para hoje a gente poder lidar um com o outro. Então a gente aprendeu a amadurecer no casamento mais rápido. E eu queria até deixar a dica para você aí que é casado, né? Talvez você reclama do seu casamento, um trabalha para um lado, para o outro, você só encontra à noite. Você não sabe o que é trabalhar 24 horas com a mulher do lado. Porque tem aqueles períodos, né? É difícil. Mas sobrevivi. É verdade. Sobrevivi. Porque a mulher, eu vou falar, a mulher, ela reclama muito, Sim. sabe? Assim, o homem, ele nunca vai suprir 100% que a mulher quer. A mulher, ela é muito detalhista. Então, ela quer cobrar muito de algo que o homem não vai tá vendo, ele não vai conseguir fazer aquilo. Muitas vezes ele não vai enxergar. Ele não vai enxergar. Porque o que então, no nosso relacionamento, era assim, eu queria que o Joales fosse que nem eu, tivesse a caixinha na cabeça, mas a caixinha dele tivesse várias gavetas pra fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? A mulher, ela consegue, não tô desfazendo do homem, né? Mas a mulher, ela consegue fritar a banana, dar banho na criança, fazer um arroz, falar no telefone, preparar um dantes, enrolar um brigadeiro, tudo ao mesmo tempo, né? Um homem não, um homem ele vai ter que escolher. Você vai ter que escolher, não, deixa tudo e faz só o donuts. E no meu caso, não. Eu queria que ele fizesse muita coisa de uma vez só e ele não conseguia. Então, aí via muita discussão, mais da minha parte, porque eu sempre fui muito... Naquela época, eu era muito explosiva. E aí, a gente discutia muito nessa área, né? O Joales, ele recuava muito. E, ao mesmo tempo, eu ficava com raiva porque ele recuava. E aí, nós tivemos que parar, sentar e centralizar. Não, o que é que tu quer que eu faça? Eu vou fazer. Tem que aprender a comunicação ali. Fazer as divisórias. A divisória. Fazer o alinhamento, com isso, né? Eu com aquilo. Porque senão, hoje em dia, a gente não estaria casado até hoje. Fazer a logística total. Também. Porque eu fico imaginando assim, por exemplo, vocês não têm como esconder o problema. Não. É verdade. De trabalho. Por exemplo, apareceu um problema ali e, tipo, se fosse só um, conseguia guardar, chegava à noite, não ia precisar transmitir esse problema e resolver no outro dia. E resolveria no outro dia. Mas no caso de vocês, quando tem um problema é pros dois. Pros dois. Então, como é que é fazer essa gestão? Porque o problema não vai... Tem problema, é claro, né? Que não vai sair no mesmo dia. Sim. Então, acabou o expediente normal de trabalho, vamos dizer, 18 horas, aí já entra a questão... A família. Casamento. Aí, como é que é essa gestão depois? Porque o problema tá lá. O problema tá lá. Isso é interessante, porque, por exemplo, a gente começa a produzir 8 horas, 7 horas, né? Ali começa a fazer algumas coisas e só vai parar às 18. E aí o problema da empresa, ele não para nas 18, ele acompanha a gente para dentro de casa, para o nosso descanso. Então, o que a gente fez? A gente vai conversando, aprendendo a lidar. Até chegar um tempo que eu ia dormir querendo resolver o problema da empresa. E o Joales falava assim, não é assim, tu vai ter que deixar esse problema lá e amanhã, depois do nosso café, a gente pega ele de volta. Perfeito. E eu não conseguia fazer isso, né? Até há uns anos atrás. Mas a partir do momento que a gente conseguiu, nós dois, vem um problema até às 18 horas. Vamos sair do problema? O problema fica aí e a gente entra pra dentro de casa. Porque agora o problema que vai vir é filho, é comida, é casa. E a gente vai ter que se adequar dessa maneira. Foi aí que foi dando certo. Porque se a gente misturasse esses dois problemas, tanto da casa quanto da empresa, muitas vezes eu tive vontade de pegar no pescoço do Joales, se enforcar. Isso é verdade. E ele também a vontade de me pegar pelos pescoços também. Mas, graças a Deus, a gente sempre teve Deus no centro, né? Acho que Deus ficava ali partando todo o tempo. Isso, era essa questão também que eu ia abordar um pouco, que é essa questão da espiritualidade no casamento e no empreendedorismo. Sim. Então, tem essa junção dos três, né? Porque talvez se vocês não tivessem esse lado da espiritualidade bem, vamos dizer, alinhada, centrada, talvez realmente não estariam juntos até hoje. Ela tinha me enforcado. Não teria te enforcado, né, já? Teria. Porque pra passar por tantos desafios assim, tem que ter Deus no meio, né? Tem, e gente, eu vou repetir novamente, não é nada sobre religiosidade, mas viaja aqui comigo. Quando você traz realmente Deus para dentro do seu lar, tem coisas que são resolvidas. Por exemplo, as brigas, elas
diminui e entra os frutos que a gente chama do Espírito Santo, que é mansidão, domínio próprio, paciência, amor. Então, isso aí ajuda muito, David, para você que esteja nos assistindo também, a controlar as emoções. Esse problema vai estar lá, como tu falou, problema familiar, casamento e o empreendimento, né? E quando não dá certo, aí vem mais um problema do empreendimento, não está dando certo. Mas o que eu digo, a Janaína pode até, talvez concorde comigo, como a gente sempre foi dependente de Deus nesse ponto, quando vinha a pressão e a dificuldade, a gente dava escape. Quando não era eu, era ela. E esse escape nos ajudava a gente se fortalecer e acalmar. Então, quando a Janaína estava muito alterada, eu já baixava a bola. Baixava a bola porque eu já estava mais tranquilo quando ali. Investia. Quando eu tava, porque eu também sou chato. Sim. Quando eu estava muito estressado, a Janaína segurava. Então, esse equilíbrio sempre teve e tem até hoje, né? Até hoje. Porque mesmo assim, hoje tem dentro do casamento os atritos, né? Eu falei pra tu fazer isso, aí eu, não, mas eu que falei isso, e tem essa comunicação. A gente não é mas... perfeito, né? Tem, sim, dentro até muitas vezes ali no trabalho, né? Um ou outro dá uma alterada, mas não é de alterar e ficar aí 2, 3 dias sem falar, ou querer... Não, logo a gente já tá conversando, me perdoa, não era assim, a gente se alterou e o trabalho continua, porque a gente não pode misturar. Sim, né? E o legal é que vocês, apesar de tudo, conseguem conciliar e manter o casamento sólido, concreto, né? Sim, graças a Deus. Então assim. isso é muito bonito e é exemplar para quem vê. Eu já compartilhei várias vezes com vocês sobre isso, que eu acho muito bonito esse lado de vocês, né? Que conseguir lidar com tudo isso, né? Com empreendedorismo, casamento, conciliar, né? Sim. Essas 3 vertentes, né? E olha só, a gente, ao longo dessas dificuldades, a gente planejou 2 coisas, né, amor? Que a gente bota como pilar de tudo isso aqui. Primeiro, em meio a um problema, uma discussão, a gente nunca fica sem se falar, né? Nunca. A gente sempre está conversando um com o outro. A gente sempre está comunicando. Então, por exemplo, discutimos aqui por algum motivo, isso deu errado, a culpa é tua e tal, beleza. Não existe esse ficar emburrado, ficar meia hora sem se falar. Não fala comigo, não existe. Principalmente por causa do nosso trabalho. Muito bonito. Aí o que acontece? Depois que a gente calma, tem outra regra para nós, que é, antes de dormir, não dorme sem antes de pedir perdão. Perfeito. Então, a gente pode estar emburrado o que for, antes de dormir, aí, Janaína, tá com raiva ainda? Tô, por causa disso, daquilo. Então, aí, lá na hora de dormir, a gente pede perdão, ou antes mesmo, aí a gente não dorme. Tem que sem resolver alinhar, o problema. tem que resolver aquilo ali. Porque não pode. A gente já faz isso há muitos anos. Virar à noite. Não vira. pode. Perfeito. Isso com a gente é regra mesmo, né? A gente cobra muito isso de nós dois. É um exemplo que e dá certo, a gente aprendeu e pôs em prática e dá certo, né? Tanto que hoje a gente, desde quando a gente tá junto, mesmo tem uns 10 anos, né? Se for contar, desde quando a gente foi morar junto mesmo, né? Então tem um bom tempo aí junto, né? E parabenizar vocês aí pelo belo casamento e graças por esse a exemplo, Deus. né? Esse exemplo que vocês dão aqui a todos nós. A galera aí que não sabia, às vezes tem gente que não conhece vocês, às vezes pensa que são só amigos, né? São só... Não, mas são casados. Trabalham juntos, são casados. E aturam outros juntos. Sim, consegue conciliar tudo, né? Mas, galera, vamos falar um pouquinho do curso de vocês, né? Que eu fiquei sabendo que vocês têm um curso. Como é que é esse curso de confeiteiro que vocês têm? Primeiro, para falar do curso, a gente precisa voltar um pouco lá atrás. Na época, quando a gente quis, né, imergir nessa ideia de empreendedorismo, a gente procurou na cidade curso e não tinha, né, amor? Sim. A não ser o Márcio, que com muito esforço ele não tinha tempo, né, para atender a gente. Na época, o Márcio da Klein, ele que tinha esse conhecimento. Então a gente combinou um dia, isso já queimou no meu coração, quando a gente souber fazer algo, a gente vai ensinar as pessoas. E hoje a gente sabe bastante coisa, né? Desde bolos, torta, confeitaria, a gente sabe fazer bastante coisa. E a gente resolveu compartilhar esse conhecimento, né? E a gente sabe, por exemplo, uma das coisas que mais motivou é empreender. E o que esse empreendedorismo ele pode fazer? Por exemplo, na vida de uma família, de uma senhora, que hoje ela recebe um Bolsa Família. E essa Bolsa Família, ela muitas vezes mal dá para sustentar. Mas eu sei que essa pessoa, ela fizer um curso, né, que a gente tem para oferecer, ela não vai depender só do Bolsa Família, ela vai ter uma renda extra. E de tudo ali, se ela só pegar um bolo caseiro e vender um bolo caseiro, ela já aumenta a sua renda. Já tem um rendimento mais, né? A mais. Se ela não tiver vergonha, não desistir no meio do caminho, ela vai conseguir. Então, o objetivo é
Você tem desejo de empreender? Tenho. O que você gostaria? Eu queria fazer bolos. Então, a gente quer oferecer esses cursos para que a pessoa também, né, faça, aprenda. Então, a gente tem tanto o nosso curso, né, particular, que a gente ensina mais coisas, né, como a gente... pudim, montagem de brigadeiro, bolo, montagem, como a gente também casamento. se prontificou, e hoje a gente também dá curso no Senac. No Quando Senac. aparece a oportunidade lá no Senac, a gente está lá para Que show. compartilhar conhecimento. Top de linha. E vamos falar um pouquinho agora sobre essa, vamos dizer assim, uma revolução que vocês, ou melhor dizendo, uma nova etapa que vocês tiveram no negócio de vocês, que foi a implementação da venda. Renan, dá um close aqui, Renan. Dos brigadeiros, Foi a né? implementação aqui dos brigadeiros, né? Sim. De caixinha aqui que vocês vendem. Deixa eu Brigadeiro. tirar essa caneta aqui da mão. É Esses isso. brigadeiros aqui, ó. Esse aqui que eu tô na mão é de quê? Casadinho. Seu Casadinho e esse? Esse é o coco queimado. Coco queimado. Ferreiro esse. Rocher e o tradicional chocolate. Perfeito. Esses é excelente isso aqui. Então, vocês revolucionaram, assim, nessa questão de tá indo pra rua, né? Eu vi até um vídeo de vocês muito bonito, que vocês dão um beijo, aí um vai pra um lado, um vai Sim. pro outro, né? Com a caixazinha, Sim. bonitinho, tudinho bem feito, né? Como é que surgiu aí essa ideia da venda de brigadeiro na rua? Vou falar, amor. É assim, David, a gente, desde quando a gente começou a empreender, a gente sempre buscou estar um passo à frente com a gente mesmo, né? A gente nunca parou só no donuts, só no bolo. A gente sempre buscou estar inovando. E aí, a gente já fazia brigadeiro para aniversário, e aí eu falei, olha, que tal a gente vender isso na rua? Mas pra gente poder vender isso na rua, a gente tem que ter algo bem legal, fardazinha, né? Pra chamar a atenção das pessoas. Demonstrar qualidade. Demonstrar a também. qualidade do nosso produto. E o engraçado foi que a gente começou a pesquisar na internet as nossas acrílicas, elas têm até o nosso slogan em cima. Só que antes da acrílica, a gente tinha que dar o pontapé. Já não dá pra ficar só o que a gente tem, vamos ter que inovar. Então, sempre tá inovando. E aí a gente pegou, né, uma térmica mesmo e uma vasilhinha De plástico, de né? plástico, né? Colocamos uma roupinha. A gente não tinha nossa Dolman, né? Não. Tinha Dolman ainda, que é esse uniforme. E aí a gente pegou e saiu na rua, na avenida aqui, na Maria Monte. O Joalisson de um lado e eu do outro. Inclusive, encontrei muitas pessoas vendendo, né? Mas também a vergonha quis nos parar. Paralisar, né? Isso, nos paralisar. E aí eu falei, Joalisson, vamos junto, que nós dois juntos dá mais coragem. E aí a gente começou a entrar na primeira loja que a gente entrou, a pessoa já nos conheceu. Ah, você é a Jana El Shaddai, que vendia bolo lá na praça e tal. Isso mesmo. Aí começamos a vender o brigadeiro. O primeiro dia foi um sucesso, né? Vendemos todos. Acho que a gente tinha levado o quê? Umas 15 caixinhas? Não, a gente levou 40 40? caixinhas. 40 caixinhas de 40. brigadeiro desse? Desse daqui. É. Uau, vendeu tudo? Tudo. Caraca. Tudo. Então, daí pra frente a gente começou a pesquisar na internet. Melhorias, né? Melhorias, Aí, quando a gente não foi? foi ver, tinha, né, pessoas vendendo na internet, na rua, né, com acrílica e tal, e alguns sabores também. E a gente viu que quanto mais a gente demonstrar qualidade, né, e serviço, os clientes iam gostar, e é o diferencial. Aí a gente investiu nessas Dolman, a gente investiu na acrílica, na época, né, que é onde a gente, negócio que a gente não trouxe, né, amor? Sim, a gente Mas trouxe a gente- nossa acrílica. A gente coloca os brigadeiros ali e tal, e aí a gente colocamos todos os brigadeiros para sair à mostra. Sim. E aí então teve essa ideia, né, de não só vender assim na caixinha, mas também botar na acrílica para chamar a atenção. Então a gente resolveu, né, ó, vamos uniformizado. Esse aqui é o Doman, né, que representa o uniforme do confeiteiro, né, a roupa do confeiteiro e Tem tal. nosso nominho aqui, né? Ó, Jana El Shaddai, Aí Joalisson El Joalisson, Shaddai. El Shaddai. Então a Então, gente botou todo isso aqui por quê? uniformizado. Porque a gente sabe que isso aqui demonstra qualidade, demonstra, né, zelo, não só com a gente, mas também para os clientes. Sim. Né? E querendo ou não chama atenção, você sair na rua desse jeito, Sim, né? é outro padrão. Todo É organizado, outro nível. chama atenção. E aí E a gente vende, David. E vende, né, Joalisson? O segredo é você não ter vergonha. Se você ter anda vergonha... muito, né? Tem que anda andar. muito. Porque aqui é A uma gente sai de coisa, casa 2h, 2h30, a gente vai Só retornar às que- 6 horas da noite, de volta. e é uma andando. coisa, David, porque nem todo mundo sai de casa falando assim, eu quero comprar brigadeiro.
se ele sair de casa querendo comprar alguma coisa para comer, vai querer comer um salgado, algo assim. Então a gente tinha que chamar mais atenção para atrair os olhares. Então a gente cria várias maneiras de chamar atenção para que a pessoa queira com os olhos comprar, né, o brigadeiro. Aí hoje a gente não sai todo dia na rua porque a gente quer que esses outros produtos também saiam, vendam. Porque o nosso sonho maior, que a gente vai chegar lá, é ter uma confeitaria, mas a gente também não é só uma confeitaria como daquela época. A gente quer uma confeitaria de renome, a gente quer ser reconhecido por uma confeitaria no estado do Acre. E a gente sonha, parece distante, né? Mas a gente já sabe da luta e da dificuldade, a gente está disposto a pagar um preço. Então, vender brigadeiro na rua, para nós, já não é mais vergonhoso. Sim. É prazeroso, porque tem algo lá na frente que a gente quer alcançar. Fora pessoas que a gente conhece, a gente já vendendo brigadeiro, a gente... Muita amizade faz, né? Tem pessoas que param e começam a falar dos problemas e pede oração, pede conselho, como é que foi, você não teve vergonha, a gente vai ajudando. Já teve pessoas que entrou em contato com a gente e falaram, hoje eu tenho coragem de vender algo, fazer algo, porque um dia a Janaína, o Joalisson me incentivaram, né? Só nos vídeos, só vendo tanto eles, então aqui, me motivaram. David, quanto aqui em Brasileia, como também em Rio Branco e em outros estados, né? Sim. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem crescido em seguidores na rede social. Né? A gente não tinha ninguém naquela época, 100 seguidores, hoje a gente tem mais de 4.000 seguidores na rede social. E são 4.000 que interagem. Verdadeiros clientes, seguidores reais. Porque, ó, querendo ou não, a gente tem um público que fica olhando. No mínimo, 400, 500 visualizam nossas stories, né, amor? Sim. Diariamente. Muita gente. No mínimo que der, eles são 300. Então, a gente procura, né? Não temos tempo, nem sabemos como ainda vamos aprimorar, mas a gente procura atender, de estar sempre na rede social. Porque as pessoas estão ali acompanhando. Às vezes, ela fala, vocês vão vender hoje? Eu vi que vocês saíram, onde é que vocês estão? Mas acompanhando ali na rede social. Então, a gente está crescendo nessas duas mãos ali, né? Tanto off quanto online. Sim. Também. E vocês têm pretensões, ou nesse momento não, de replicar esse negócio para outras pessoas, por exemplo, de colocar outras pessoas para ir lá uniformizado com a logomarca da Janaína, tá vendendo na rua também, ou de momento agorinha vocês não conseguem colocar outras pessoas para vender também? É uma ótima ideia, só que a gente precisaria, né, dessas pessoas, né? A gente nunca foi procurar, na verdade, mas seria uma ótima ideia. A gente nunca sentou para... Então, fale pra galera que tenha vontade de... Olha, pessoal, essa é uma ideia boa, a gente não tinha nem estudado isso. Mas então, deixa eu falar para você. Se você deseja fazer parte dessa equipe, dessa família El Shaddai... Tem coragem, não tem vergonha de vender na rua. Verdade. Pode nos procurar. Que a gente está aí disposto a... Porque seria uma boa ideia. A gente montar uma equipe. Disponibiliza a nossa domã, né? Arrumaria outras, uma acrílica. Vocês vendem na Bolívia? Não. A Bolívia é um excelente local pra verdade. Vender. Bastante pessoas falam, então, né? Realmente. Então, vocês podem colocar alguma pessoa na Bolívia para estar vendendo também para vocês. Seria uma boa. Né? Verdade. Então, galera, é o seguinte, você que tem essa vontade de empreender, né, não sabe como... Aqui já tem 2 empreendedores, né, que já vivenciaram muitas coisas. Você talvez que tá do outro lado aí tá falando, mas eu tenho vergonha, um extra, né? Eu tenho vergonha de vender. Aqui tem os mentores reais para tirar toda e qualquer vergonha de você. É verdade. Porque eles também tinham vergonha de vender, de estar na rua, de divulgar, nessa forma de estar lá botando a cara a tapa. Então, você tem a oportunidade de aprender de perto com quem já vivenciou tudo isso. Sim. Então, você que tem esse interesse, entre em contato. Qual é o Instagram de vocês? Nosso Instagram é Jana El Shaddai. Não tem erro. Põe @Jana El Shaddai. Clica lá, deixa uma mensagem pra gente. Ou também vai aparecer um selinho azul, né? Aqui, ó, Jana El Shaddai. E aí você também pode estar entrando em contato no nosso telefone, que é 9220-6496. 9220-6496. Também para encomenda, viu? Esse mesmo telefone aí. Sim. Isso. Então, é uma boa ideia isso aí. E sabe o que, ó? Por exemplo, hoje a gente tem uma demanda ainda que dá pra gente, eu e a Janaína, e mais a Isabel, que é a nossa colaboradora, a gente produz. Mas, por exemplo, né, a gente crescendo, a gente não tem medo de ensinar o que a gente sabe. Por exemplo, a Isabel
Se vocês não sabem, esse brigadeiro aqui nem foi a gente que fez. Uau, foi Isabel. Foi a Isabel. E não tem diferença. Não tem né? diferença. Não, a gente a ensinou, Isabel. ela replica, ela faz tudo com zelo. Esses né? donuts aqui foi a Isabel. Mandar um abraço pra Isabel, que a Isabel é minha prima, tá? A tua prima. Ah, é mesmo. Ela é Ela minha falou prima. mesmo pra gente. Ela falou assim, olha, Abraço, Isabel. fala lá com o David pra ele mandar um abraço. Eu sou prima dele. Eu Olha, falei, Minha ah, prima, Isabel. É, A Isabel. Ela é roça. Então esse ela é aqui de também roça. foi ela que fez. Ela que a gente ensina, ela nos ajuda nessa parte. Quando ela estava Bastante. fazendo outras coisas, ela foi lá e fez pra gente. Excelente. Com a mesma qualidade, com o mesmo zelo. Então, a gente aprendendo, crescendo, a gente também quer trazer outras pessoas para aprender também. A gente não tem, nunca teve o medo, fulano vai fazer, vai vender, ele vai fazer do jeito dele, vai vender do jeito dele. A gente vai para outro mundo, porque a gente nunca para. Se vocês perceberem, sempre a gente tá inovando alguma coisa. Eu vou já provar isso aí, porque isso aqui E é uma coisa assim, bem interessante. Empreender é difícil, é coisa complicada você empreender. Não é não. O empreender é algo mais fácil que tem. O problema é que a gente tem preguiça de buscar conhecimento. Perfeito. Quando a gente busca conhecimento, o empreendimento que você for empreender é algo mais simples e mais fácil que tem. Isso. E pra gente dar um resumo geral aqui do que a gente falou, né? E entrando no assunto daquele curso que tu foi fazer com Paulo Vieira. Isso, na época, né? Na época, né? Muito interessante. Fala aí um pouquinho o que esse curso trouxe de benefício aí para o Shaddai. Igual a minha esposa falou naquela época, né? Quando a gente percebeu, David, aos trancos e barrancos, que só fazer um bolo não ia ajudar e não ia fazer a gente crescer. Uhum. Então, quando a gente estava lá na tenda e tal, e eu fui buscando conhecimento, na época eu conheci, né, hoje o que é conhecido Paulo Vieira, escritor aí famoso, e lá dentro, né, ele foi me ensinando algumas coisas. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha que ter noção de vendas, técnica de venda, desenvolvimento pessoal, porque senão não ia saber, eu precisava mudar meu mindset sobre empreendedorismo, e ainda tenho aprendido até hoje. E aí, o que a Janaína fez? Ideia da Janaína, João, se tu quer ir, a gente vai conseguir. Aí a gente trabalhou lá na época, compramos a passagem, compramos o curso, que era caro, fomos para lá, né, fiz o curso, e o que mudou? Mudou isso aqui que vocês veem até hoje, né? A gente nunca para, a gente nunca desiste, a gente não pensa em desistir disso aqui, porque quando eu fiz o curso, eu não agreguei só em mim, eu trouxe também para a empresa, para minha família, porque englobou todas as áreas. Então, uma coisa que eu aprendi lá até hoje, que eu nunca Deixa de usar. Não existe concorrente. Perfeito. O que existe é quando você para si mesmo. A Janina sempre falou isso, que ele falou até no início, né? A gente tá aqui para ser melhor cada dia. Então, você é o seu próprio concorrente. Isso, Sim. é o próprio concorrente. Por quê? Hoje a gente vende isso daqui de prestígio, digital, mas a gente tá pensando o que a gente pode melhorar aqui, a gente já tá pensando na maneira de facilitar e melhorar isso aqui. Então, quando o concorrente, né, que diz ser concorrente, vier aí fazer isso daqui, ele já vai encontrar a gente já fazendo de outra maneira. Entendeu? Então a gente sempre está buscando esse conhecimento. Quando alguém vier fazer o donuts, a gente já está inventando outros sabores. Né? E isso para dois motivos. Tanto para a gente avançar, como para sobreviver também. Né? Então, e entre outras partes. E no curso também foi muito bom, porque hoje a gente vê o Joalisson falando assim, acho que ele já teve, ele se expressa legal, ele comunica legal, não. Antes dele fazer o curso, né, era muito difícil o Joalisson conseguir conversar, ele era travado. No nosso trabalho a gente precisava disso, né? Tanto ele quanto eu, se colocasse um microfone na minha frente ou uma câmera, não ia. Não saía nada. A gente precisava disso. E aí depois que ele fez o curso, que ele chegou, ele falou assim, não, Janaína, tem coisas que a gente vai ter que destravar. E aí fomos correr atrás, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Hoje eu falo tranquilo. O Joales conversa tranquilo. Nitidamente, se for de fazer um vídeo, algo assim, para falar do nosso produto, é tranquilo. Mas precisou também, né? Buscar conhecimento. E destravar, né? E para destravar, porque senão... Então isso aí foi um marco, né, na tua vida, na vida da Janaína também, porque o casal, sim, né? É beneficiado também, porque o conhecimento que tu adquire, tu passa, obviamente, isso para ela. Então esse aí foi vamos dizer, um divisor de águas, né? Sim. E sem falar que foi uma lua de mel, né, amor? Também. Sim, também, né? Foi muito porque, bom. Ó, gente, vender na rua, né? Muitas pessoas têm, eu não consigo nem para sobreviver. Mas na época a gente viu, né, que era possível você tanto sobreviver como dar para alcançar outros objetivos. Então a gente vendendo bolos na rua, a gente conseguiu comprar uma passagem, na época estava cara.
Duas passagens. Quatro passagens, né? Que era... 2 dias de volta, né? 4 passagens. E conseguiu comprar, pagar aí certinho e coisas que antes... E quando a gente viajou, as passagens já estavam todas pagas, né? Porque a gente tinha que pagar só, antes de ir. Não tinha... Se eu trabalhasse como funcionário até hoje, a Janaína também, nunca a gente teria viajado. Tá vendo? Sim. Sabe por quê? Porque, poderia, mas é muito mais difícil receber um salário. E outro, família, um salário, 2 salários mínimos para manter família, casa, ou tu faz uma coisa ou outra. Aí ter que viajar ainda, tu vai ter que fazer o empréstimo. Verdade. Né? E a gente não fez empréstimo, não fez nada. A gente foi com o trabalho nas vendas. O esforço, né? Show. Também não foi fácil, né? Teve dia assim que você teve que renunciar uma pizza, teve que renunciar um polho, né? Que aqui a gente come muita coisa para poder juntar o dinheiro. E nem a gente para por aí não, tem mais vindo aí, né, amor? Tem mais vindo aí, a gente tá querendo esse ano viajar tem outro aí também. Parabéns, pessoal, que história linda. A gente teve vários insights aqui hoje, aqui no nosso Líder Podcast. Eu, particularmente, aprendi muita coisa. E você que pulou o vídeo, veio aqui pro final, volte. Tem esses também. Você vai se arrepender. Tudo. Não pule, não. Deus tá vendo. Verdade. Pule o vídeo, Deus tá vendo. Ressaltando, David, porque você vai perder sobre casamento. Olha só como foi poderoso, né? Falamos sobre casamento, espiritualidade, empreendedorismo. Né? Tu falou também da tua experiência com curso de confeiteiro. Curso de confeiteiro. E eu quero voltar em breve para anunciar uma promoção aqui para quem fazer curso aqui em parceria com o Líder Podcast. A gente vai combinar isso aí. Top. A gente já está correndo aqui já pro final do nosso podcast, pessoal. E assim, eu gostaria que vocês deixassem como recomendações, se vocês têm, é claro, dicas de livro. Se tem algum livro que vocês podem recomendar que, poxa, trouxe um diferencial aí na vida de vocês, que vocês podem falar, vai por aqui que esse livro aqui é show de bola. Na verdade, falar sobre 3 livros. Né? Primeiro, que eu acho que devia ter na vida de todas as pessoas, até do empreendedor, a Bíblia. Né? Eu vou repetir, não é falando aqui sobre religiosidade, mas falando sobre um princípio que ajudaria muito você. Então, a Bíblia, né, ali o livro de Provérbios, ajuda muito para quem quer empreender. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, né? Ele fala mais ou menos assim, nas minhas palavras, né? Todo homem, né, que só olha o vento, as dificuldades, a chuva, mas nunca planta, nunca ele vai colher. No empreendedorismo é aquela só pessoa que sonha, que tem ideias, mas nunca põe em ação, nunca vai ter o resultado. Correr atrás, né? Correr atrás do empreendimento. Então, não podemos só ficar olhando o tempo, né? Se vai dar certo, se vai chover, tem que agir. Ou na chuva ou no sol, precisamos agir. E outros livros singular, um deles para mim que me ajudou muito foi O Poder da Ação, né? Show. Do Paulo Vieira. Esse livro fez eu agir mais. Eu ficava muito sonhando, né? E sem ter como agir lá. Eles dão ferramenta nesse livro de como agir, de como empreender. Então tem muitas técnicas lá. O segundo livro é Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro vai nos ajudar a investir, a empreender, dar a noção que empreender é melhor que trabalhar. Então, como assim empreender é melhor que trabalhar? Olha, presta atenção aqui, David. Se você só trabalha como funcionário, você tem apenas um teto de salário. Perfeito. Por exemplo, eu vou trabalhar de carteira assinada, eu vou receber X valor. E você X valor ali até ser promovido. Não tem como aumentar. No empreendedorismo, se você não tem um valor mínimo e nem um valor máximo. Hoje você pode fazer R$1.000, amanhã 3.000, ou um mês 4.000, então você nunca fica preso. Então eu sou apaixonado por empreender porque me dá essa liberdade de conseguir mais do que trabalhar todo mês só pelo X valor. E nesse livro Pai Rico, Pai Pobre fez abrir minha mentalidade que eu não quero mais trabalhar. Respeito, né? Você que gosta de trabalhar como funcionário, mas eu mesmo não quero trabalhar mais para os outros. Eu mesmo quero empreender, eu mesmo quero montar um negócio, porque me dá essa chance de poder ter mais do que apenas um salário fixo. Não é teto, né? Não tem teto, né? Não tem. É ilimitado, né? Ilimitado. Você pode... É infinito, né? Show. Você pode crescer. E a Janaína, tu tem algum livro que tu possa recomendar aqui, pessoal? Tenho 2 livros, né? Que não é sobre empreendedorismo, né? Quem que gosta mais muito, né? É o Joates, mas me ajudou muito, que é Eu Deixo Me Apresentar Você, da pastora Thalita Pereira. É um livro muito bom, né? Para pessoas que são muito indecisas. E o outro livro é Eu e Minha Boca Grande. Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Então, ele é um livro muito bom, porque muitas vezes a gente não entende, não sabe o poder da nossa língua,
né? A gente solta palavras e não sabe negativas, né? E não sabe que aquilo ali vai afetar a vida de uma pessoa, a sua própria vida. Então, o que você semeia é o que você vai colher. Então, a nossa língua ela é algo que ela tem que viver bem presa, né? Não é à toa que nossa boca, antes de a gente ver a língua, tem os lábios e os dentes, né? É uma prisão. Então, esse livro foi muito importante na minha vida. Show de bola. Estamos aqui agora correndo pro final da nossa podcast. E assim, pessoal, para nós aqui do Líder Podcast foi uma honra receber todos vocês aqui, Joales, a Janaína aqui no nosso podcast. E assim, estamos mais do que felizes por tudo que ouvimos aqui, né? Eu particularmente aprendi demais. Eu acredito que quem tá aqui assistindo até esse momento aqui o nosso podcast, e já vou te dizer, se você pulou pro final, esse podcast, volte. Assista desde o começo. Volte, assista, porque tá imperdível. Pessoal, cada ensinamento aqui que é para você levar pro resto da sua vida. Muito conhecimento. Você que tem vergonha de se expressar, você que tem vergonha de vender, você vai aprender muito nesse podcast se você assistir ele todo. Né, casamento, falamos sobre gente, casamento. Foi muito top, né? Falando sobre casamento, espiritualidade, empreendedorismo, sonhos, dificuldade, Falou top. Também da venda na rua, dos brigadeiros, do curso. Então tá sensacional esse podcast, pessoal, você não pode perder. E você que chegou aqui até o final, já te peço aqui que curte aqui o nosso vídeo, segue o nosso canal, clica aí no sininho para você não perder nenhuma das novidades que virão pela frente, tá beleza? E aqui gostaria mais uma vez de agradecer os nossos apoiadores, né? Agradecer aqui ao Pires do Móveis Planejados. Para nós aqui é um motivo de muita gratidão, toda a ajuda, né, que ele tem dado aqui ao nosso Líder Podcast. Também agradecer ao Oséias da Pintura. Quem precisar de pintura, só falar com o Oséias, que o homem entende do assunto, ele tá? Entende. Agradecer também aqui o nosso parceiro e produtor, o estúdio RNN do Renan Pimentel. Ele, além de parceiro aqui do Líder Podcast, é o nosso produtor, porque aqui, ó, tem câmera pra todo quanto é lado. Sim. É ou não é, Joales? É mesmo. A gente se sente importante aqui. É muito chique, o negócio aqui é chique, velho. Então, assim, agradecer a todos os nossos parceiros. E aqui a gente já vai aqui para as considerações finais, agradecendo aqui ao Joales e a Janaína por todo esse tempo aqui que vocês dedicaram. Agora, pra gente finalizar, se vocês pudessem, em uma frase, deixar em um outdoor, uma mensagem onde vai passar uma avenida onde vai passar todo mundo, o mundo todo vai passar por essa avenida. E vai lá estar o outdoor com uma frase do Joales. Qual seria a frase, Joales? Eu teria duas. Mas sabe por que duas? Que a primeira que veio na minha mente foi... Eu criei uma frase bem grandona, onde vai passar todo mundo, escrito assim, ó. El Shaddai, o melhor doce é nós que faz. Ia deixar essa propaganda. Eu não tinha pensado nessa, ó. Ele é bom. Já deixou a propaganda. Mas, fosse também pessoal, nunca desista. Perfeito. Seja qualquer for. Eu falo isso tanto casamento, família, empreendedorismo, né? Seja qual for, atleta, não sei. Mas todo mundo que nunca desistiu alcançou. Perfeito. Janaína, tá lá o outdoor, bem bonito, tá passando todo mundo nessa avenida. Aí tá lá a mensagem da Janaína. Qual seria a mensagem da Janaína? Olha, é uma frase que eu não tenho, eu tenho ela pela metade. Aquela frase assim: um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Verdade. Essa é a frase. Inclusive, eu falo pro Joales ali, quando você vai em frente, indo pro prédio Itaçolândia, antes da ponte tem um posto, né, de gasolina. Aí tu olha no prédio, tem uns outdoor ali, tem a doutora Zete, tem... Algumas pessoas, né? Algumas pessoas ali no outdoor, bem frente, assim, sim, da rádio. Então eu olho ali pra aqueles... Como é que chama o nome? Outdoor, né? E eu já me visualizo, fazer que nem a Isabel, já me visualizo ali. Um dia eu ainda estarei aí. Isso aí. Então essa é a frase. Show de bola. E aqui, pessoal, vamos chegando aqui ao final da nossa
nosso Líder Podcast. Agradecer a todos vocês que aqui participaram, todos vocês que já deram o seu like, que compartilharam esse podcast. Desde já, se você puder, compartilha lá no seu stories, marca aqui a Jana El Shaddai, marca o Líder Podcast, que a gente vai estar repostando vocês. Deixa aqui nos seus comentários uma mensagem pro Joalisson, aqui pro Líder Podcast. Deixa sua mensagem que a gente vai estar lendo, sua sugestão de conteúdo aqui para os próximos Líderes Podcast, que a gente vai estar, dentro do possível, analisando toda a sugestão que vocês vão dar. Muito obrigado, pessoal, por esse podcast e até uma próxima. Tamo junto e é nóis. Valeu, gente. Obrigado, viu?